Olá! A questão de hoje é bem direta. Vale a pena manter Itaú na carteira até 2026? Para responder, a gente vai analisar os números como se fôssemos dois gestores de fundos sêniores num debate técnico, sabe? Um otimista focado na força da marca e na tecnologia e um cético, com um olhar quase de auditor forense procurando os riscos. Bom, vamos mergulhar nisso. Nossa análise vai passar por 6 pontos que são cruciais. A gente começa com a tese de investimento, que é a base de tudo. Depois, vamos colocar frente a frente a eficiência operacional e o cenário macro, dar uma olhada na transformação digital, nos dividendos e aí mergulhar fundo na análise de risco para, no fim, chegar a um veredito para o investidor de longo prazo. Então, vamos começar com a visão mais otimista. A tese principal para investir em Itaú se apoia, claro, na sua posição super consolidada e no seu caráter, digamos, perene no mercado. E a escala que é o ponto central. Estamos falando de mais de 55 milhões de clientes no mundo todo. O Itaú tem uma base que, por si só, já sustenta a tese de investimento. Essa dominância toda, historicamente, se traduz em estabilidade e uma certa previsibilidade nos resultados. Agora sim, vamos para o centro do debate, a rentabilidade. E é aqui que os argumentos começam a esquentar. A visão otimista se agarra num número muito, mas muito forte. E que número, hein? Um retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, de 23,3%. Para o nosso gestor otimista, esse é o principal indicador. Ele aponta para uma performance de outro nível e uma gestão de capital que parece ser extremamente eficiente. Mas é aí que entra o contraponto do cético. Ele olha o relatório Focus e vê a projeção de uma Selic caindo para 9,5% até o fim de 2026. A pergunta crucial, então, é: quão sustentável é um ROI de 23% quando a taxa básica de juros, que remunera o próprio capital do banco, cair para um dígito só? A história da tecnologia é outro ponto de conflito. De um lado, tem a promessa de uma eficiência gigantesca. Do outro, o resultado prático que a gente vê nos custos. O lado otimista, claro, apresenta a narrativa oficial, uma transformação digital que é impressionante. A migração para a nuvem com a AWS, a agilidade, a redução drástica no uso de infraestrutura antiga são ganhos que ninguém pode negar. Só que o dado que não fecha essa conta é este. Mesmo com toda essa eficiência tecnológica, as despesas não decorrentes de juros subiram 7,6%. O ponto que o cético levanta é: se a tecnologia está gerando tanta economia, o que explica esse aumento contínuo dos custos operacionais? Agora, vamos falar de um dos maiores atrativos para o investidor de longo prazo, aquele do buy and hold, a remuneração ao acionista. Do lado otimista, o argumento é poderoso. Um dividend yield projetado de 10,44% é algo extremamente atrativo, principalmente para quem investe focado em renda passiva e confia na capacidade do banco de gerar caixa. Certo. Agora vamos virar a mesa. Vamos sair um pouco da superfície dos números de resultado e entrar numa análise mais forense dos riscos, a visão do gestor cético. Essa é a pergunta que muda o tom da conversa. De onde, afinal, está vindo esse lucro tão robusto? E mais importante, ele é sustentável ou é só fruto de uma situação específica do momento e de algumas práticas contábeis? E aqui está o coração do argumento cético. A inadimplência medida pelo NPL 90 está na mínima histórica, só 1,9%. Ao mesmo tempo, o custo do crédito, que são as provisões para devedores duvidosos, continuou num patamar altíssimo. A questão que o cético coloca é: se a inadimplência está tão baixa, por que o banco mantém um nível de provisionamento para calotes tão elevado? Essa provisão parece conservadora demais para o cenário atual. Essa citação de um relatório de auditoria resume bem a desconfiança. A conclusão é que o banco, por ter uma operação cara, usa provisões altas como uma espécie de colchão, talvez por não confiar 100% na qualidade do crédito que concedeu, especialmente pensando num futuro de juros mais baixos e um possível aperto na economia. Ok, vamos agora para a síntese, colocando os argumentos otimistas e os céticos lado a lado para a gente poder chegar a uma conclusão. O nosso debate todo se resume a estes pontos. De um lado, a tese de uma máquina de lucros, ROE nas alturas, liderança de mercado, dividendos fortes e tecnologia avançando. Do outro, a antítese, que questiona a qualidade desse lucro, a dependência da Selic, custos que continuam crescendo e esse paradoxo das provisões que pode ser um sinal de riscos de crédito escondidos.
E a gente termina não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta para reflexão. A análise mostra que o Itaú tem sim fundamentos muito sólidos, mas a performance espetacular recente está muito amarrada a um cenário de juros altos. A questão para quem investe a longo prazo é ponderar se essa estrutura é uma fortaleza de verdade, capaz de aguentar qualquer cenário, ou se é uma estrutura que brilha mais forte só quando o sol de uma Selic elevada está no céu. A decisão final depende de como cada um pesa essas evidências.